cidades são desiguais. Se a gente pensar o Brasil, 500 anos, nós tivemos praticamente quase 400 anos de um país escravocrata. Porque eu vejo também muitas culturas de migalhas para a periferia. Sempre jogo farelo para a periferia. Eu pertenço a esse lugar, eu tenho o direito de pertencer, a gente tem isso, né? Aquele que vem para destruir não é o povo, não é o mineiro, não é o baiano, não é pessoas que vêm de qualquer região do Brasil, mas é o capitalismo. O que falta é política pública que acompanhe a produção cultural da periferia. Arquiteto não é um luxo, né? Ter acesso a um arquiteto não é um luxo, é questão de saúde pública. Mas qual é o nosso papel enquanto agentes, né, de estar promovendo e levando conhecimento para as pessoas? Porque enquanto a gente estiver guardando isso só para a gente, vai ficar difícil. Cabe à escola? A escola não. A educação cabe ao poder público, cabe. E nós somos o poder público. Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda, Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda, Vem pra roda, cidadã. cidadã. Boa noite, bem-vindos. Esse é o programa Roda Cidadã. Hoje estamos gravando na cidade de São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. Agradecemos muito a presença de todos e lembramos que esse programa está disponível no canal YouTube do Circo Navegador e ele tem 3 episódios. Nesta temporada, porque nas outras temporadas tem mais um montão. Esse programa conta com o apoio do Edital de Fomento Cultural da cidade de São Sebastião, Fundo Municipal de Cultura. Gostaríamos muito de agradecer aos apoiadores, que é Caiçá Art Residence e também ao restaurante Sebastiana Beach Bar. Acompanhem nossa programação nas redes sociais @Circo Navegador e também pelo nosso site. Se quiser apoiar as nossas ações, entre em apoia.se/Circo Navegador. O link está na descrição do vídeo. E se estiver gostando dos nossos conteúdos e achar ele realmente relevante, por favor, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. O tema de hoje é Direito à Cidade e à Cultura. Este programa é um espaço democrático, horizontal e inclusivo, com a finalidade de produção do conhecimento, interação entre as pessoas e prática efetiva da cidadania. Temos a oportunidade de abrir mão da nossa escuta automatizada, que julga e classifica, para uma escuta sensível. Vale lembrar que não somos estáticos. Somos orgânicos, flexíveis, moldáveis, penetráveis. Para compartilhar visões de mundo acerca do tema Direito à Cultura e à Cidade, convido 3 pessoas, somente as corajosas, para se sentar nas cadeiras centrais. Para começar o programa, gostaria de introduzir o assunto. O direito à cidade, isto é, moradia, saúde, educação, transporte, saneamento, iluminação pública, segurança, lazer, cultura, estão assegurados constitucionalmente. Mas as cidades estão longe de oferecer essa estrutura de maneira universal para todos os moradores. À medida em que nos distanciamos do centro das cidades, percebemos que a precariedade desse acesso aos direitos vai aumentando. As cidadãs e cidadãos que moram nas periferias têm menos acesso e são submetidos a condições precárias de vida. Vale lembrar que o motor da sociedade é composto por trabalhadoras e trabalhadores que, em sua maioria, moram nas periferias das cidades. Convido vocês para construirmos um mundo melhor para todos. Passo a palavra. Cultura não é o que o poder público nos oferece, é o que a sociedade civil faz. Então, o que eu acho que falta mesmo não são atividades culturais na periferia. O que falta é política pública que acompanhe a produção cultural da periferia. Eu gosto de usar como exemplo a Congada de Ilhabela, porque eu acho que no litoral norte é o exemplo de cultura mais antiga
que é a avó, a tia fazendo a roupa, para no dia, na festa de São Benedito, apresentar a congada de Ilhabela. Então, a política pública tem que acompanhar o que aquelas pessoas que estão no bairro estão fazendo de cultura. E, na verdade, eles fazem um caminho diferente. Eles querem escolher o que vai no bairro como cultura para as pessoas. Então, eles montam uma tenda, mandam um som, mandam um monte de coisa, o dinheiro vai tudo embora naquilo. Eu saí do Conselho de Cultura porque eu estava percebendo que nós estávamos gastando muito dinheiro em tenda aqui em São Sebastião. E tenda não é cultura. A cultura, a gente sempre pensa em cultura como aquele que sabe muito do conhecimento, né? E o poder público, ele vê a cultura como entretenimento, né? E não é entretenimento, né? E aí a gente vê uma cultura que é a cultura erudita, que é uma outra forma, e a cultura popular, e que vale menos, que tem menos peso, que não é tão importante, a outra sim. Mas é desse saber que a gente tem que trazer para uma cultura que está massificada. Então, nós estamos homogeneizando o nosso entendimento de visão de mundo. Então, a cultura de massa, é isso que é o nosso grande enfrentamento para esse momento. E, na dimensão capitalista, tudo se torna objetivo de lucro. E, a partir desse instante, a saúde se torna objeto de lucro, não de saúde para a população. A educação se torna objeto de lucro para o capital e não o processo de conhecimento, desenvolvimento educacional. Também é assim com a cultura. E acompanhei nesses 2 anos, em função do São João, uma grande discussão do que era a cultura do São João. Porque esse espaço que antes era majoritariamente composto por aqueles artistas locais que tocavam o triângulo, a zabumba, a sanfona, hoje está sendo substituído pelo cantor sertanejo, tem uma definição, é sertanejo universitário. Então, esses são a atração. Mas eles são atração em função da cultura ou do objeto de desejo de extrair lucro daquele processo. Então, daquela arte, né? Na verdade, a maneira que a gente tem que contribuir para que a cidade possa evoluir na cultura é participando de conselhos, é fazendo mobilização, é criando esse tipo de convivência para as pessoas conversarem sobre isso. Essa falta de conhecimento do outro. Quem é que está... Tem uma associação de bairro no Jaraguá, tem uma associação de bairro na Enseada, tem uma associação de bairro aqui na Vila Amélia. Por que as pessoas não estão se conversando? Quando você traz, Maria Angélica, a questão dos conselhos, a gente vê que muitas pessoas que estão ali no conselho, elas estão muito mais no governo do que na civil. Então, assim, o que está faltando? Por que a gente não consegue trazer? Já que a gente não traz, qual é o movimento que a gente faz para ir, então, até essas pessoas? Porque a gente também não pode jogar tudo na culpa de alguém. Da prefeitura, né? Mas qual é o nosso papel enquanto agentes, né, de estar promovendo e levando conhecimento para as pessoas? Porque enquanto a gente estiver guardando isso só para a gente, vai ficar difícil. Só, para mim, tem um caminho da escuta e da construção do coletivo, de entender esse processo todo e trazer para essa arena a escuta de muitos, e torná-los não invisíveis, mas visíveis. Isso é uma tarefa grande para a gente. Eu penso que quanto mais tivermos a oportunidade de participar dos conselhos, dos espaços decisórios, mais possibilidades a gente tem de alcançar um êxito a médio e longo prazo. A curto prazo eu não imagino, porque, na verdade, existe mecanismos de cooptação pelo próprio poder público, né? E não é exclusivo de São Sebastião. Então, todo esse papel dessa invisibilidade, eu acho que volta um pouco para a provocação que o Luciano fez,
por que não estão aqui? Por que essas pessoas da Vila... Porque elas têm essa ocupação, que não é uma ocupação, é uma obrigação dada pelo poder público. Vocês são obrigados a se ocupar do arroz e do feijão, da garantia do botijão de gás, né, desse botijão, para que vocês, ocupados com essa obrigação, vocês estarão mais distantes do espaço da roda, da abertura, do diálogo. E quem vai fazer essa mudança? A gente tem que ocupar esses espaços, né? Que a gente tem que ter voz, ter ação, mas falta também a gente fazer um processo contrário, não só ocupar esses espaços, essas cadeiras nos conselhos municipais. A gente tem que ocupar também um espaço de ação lá na periferia, ter uma vivência, sabe? Ter um convívio, um final de semana com o pessoal ali e olhar olho no olho, né? Sentir as pessoas. Eu acho que falta um pouco isso. Até que ponto a gente tem que ser afetuoso para receber realmente com carinho todas as pessoas que vêm para cidades como a nossa, né? Como as nossas, né? Porque o entorno também recebe bastante gente, mas a gente vive um momento muito especial e perigoso ao mesmo tempo. Eu vivo na Topolândia e agora a gente vai ter um viaduto que está passando por cima da nossa cabeça. E nordestino, baiano, tudo né, todos mineiros, né, que construíram, principalmente São Sebastião e em especial a Topolândia, eles têm a cultura própria. Se vocês forem domingo, né, de tarde, na Topolândia, o centro histórico parece cidade fantasma, mas a Topolândia tem forró, tem batidão, tem tudo. Tem lá um mocotó que estão fazendo. Então, assim, eu tenho um pouco de preocupação em relação ao que eu digo que é realmente cultura da minha cidade, sabe? Até porque aquilo que é realmente da minha cidade, hoje, muitas pessoas que seriam não nascidas aqui, sem o estilo de vida que realmente caracteriza e né, traz a autenticidade para o estilo do caiçara, acho que o poder público ele tem que incentivar as pessoas a ficarem onde elas estão e se sentirem importantes onde elas estão. Porque senão fica, eu quero ir para lá, né? Esse movimento já está meio ultrapassado até, né? A gente devia estar fazendo algo diferente. Eu, enquanto antropólogo, também vejo um pouco uma construção da ideia de cultura caiçara, que às vezes tende a romantizar um pouco um processo colonial que foi extremamente violento, né? Um processo colonial que começa com a vinda e a invasão, né, europeia em uma terra ocupada por indígenas e depois traz obrigatoriamente populações de África para ocupar, então desterritorializa pessoas para trazer para trabalhar de mão de obra, né, obrigatoriamente, de maneira violenta. E aí essa mistura, esse caldo cultural se transforma, então, numa cultura caiçara, que também, né, é um processo de naturalização, digamos, ou uma mudança cultural dos europeus que se tornam minimamente indígenas no Brasil também, né? Novas pessoas num lugar em que já era ocupado necessariamente cria o conflito e a desavença também, como é constantemente também esse processo de ver caiçaras que têm, de alguma maneira, um preconceito com pessoas que vêm de fora, principalmente mineiros e nordestinos, né? E aí, esse processo de deslocamento também de caiçaras para essas áreas de urbanização, urbanas, é também uma forma de criar um contingente que consome mercado, né? Quando você tira o caiçara da sua terra, impede ele de caçar e de produzir o seu alimento na roça, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar no mercado. Você cria um contingente de pessoas que consomem o que o capitalismo produz, né? Eu sou fruto de uma chegança que veio de África. E minha família foi se chegando aqui pelo Brasil e foi se construindo e foi se misturando. E eu não tenho só África, mas eu também tenho minha Europa e comigo tenho povos indígenas e tenho povos ciganos, assim como a maioria dos brasileiros, né? E a gente precisa respeitar e entender essas cheganças e o que traz esse novo.
esse novo é como a juventude. Esse novo traz uma cultura que ela vai se modernizando, ela vai se mexendo, ela vai se compactuando e ela é muito transitória. E a gente precisa ter esse olhar para a juventude, para o mais velho, para aquele que chega, porque vem para construir. Aquele que vem para destruir não é o povo, não é o mineiro, não é o baiano, não é pessoas que vêm de qualquer região do Brasil, mas é o capitalismo. É a burguesia que quer fazer da nossa cultura uma mercadoria. Esse que é o caminho mais perigoso para a gente observar e criticar e ficar atento. E aí é isso, acho que essa é a ideia, né? A gente vive numa cidade que constantemente produz uma diferença que impede a noção do comum, né? Impede a noção de coletividade, impede a produção do coletivo e centraliza o poder e a economia de uma maneira que constantemente faz com que a gente veja o outro como um problema, né? No nosso caldeirão caiçara cabem já coube índio, negro, europeu, cabe mineiro, cabe pernambucano, baiano. Na minha família, quantos são de fora e chegaram aqui? Então, esse caldeirão caiçara, né, Cira? A nossa cultura caiçara é uma coisa que cabe muitas coisas. Agora, com certeza, ela não está sendo atendida como deveria pelo poder público. Por que as cidades são desiguais? Se a gente pensar o Brasil, 500 anos, nós tivemos praticamente quase 400 anos de um país escravocrata, né? Então, assim... E aí, falando, e as cidades? As cidades tiveram seu processo de urbanização na década de 50, 60. São 80 anos que as cidades existem no Brasil. É muito pouco tempo, né? Numa abolição inconclusa, essas pessoas, quando chegaram para as cidades, para o centro urbano, o que eles tinham ali? Podiam comprar a terra? Tinha a lei das terras de 1850, só podia ter terras quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro? Não eram eles, eram os brancos. Eles foram e ocuparam as terras que ninguém queria. Morro, beira de rio e outras terras que foram... As outras foram adquiridas pelos homens brancos, latifundiários, né? E por aí afora, e ricos, que aí assumiram o poder político até então, né? Que nós estamos aí. Então, assim, a gente tem uma desigualdade que foi construída de muito tempo nesse país. E hoje nós temos 57% da população que é negra, né? Isso é bem... E que mora na periferia, e que trabalha para poucas pessoas. E eu não sei se vocês sabem, mas existe uma legislação federal que prevê assistência técnica pública e gratuita para famílias de até 3 salários mínimos de renda mensal. O que isso quer dizer? É uma orientação de arquitetos, engenheiros, para uma galera que está na periferia e vai precisar continuar lá, né? Mas que pode ter uma moradia mais digna, né? E eu fico pensando, né? A gente acabou de sobreviver a uma pandemia e pensar uma pandemia, né? Um confinamento dentro de uma casa com sala, cozinha, quintal grande, jardim, é férias. Agora, para a galera, né, da periferia, que muitas vezes tem uma família populosa que vive em um cômodo mal ventilado, mal iluminado, às vezes sem janela, né? A gente vive no litoral, num clima úmido, então é infiltração, é parede mofada. Então, eu fico pensando, né, o quanto que isso é prejudicial para a saúde dessas pessoas, né? E aí, fico com isso na cabeça, né? Então, acho que arquiteto não é um luxo, né? Ter acesso a um arquiteto não é um luxo, é questão de saúde pública. Nas cidades do litoral norte, né,
em especial São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, são cidades ricas, com populações não tão grandes, que permitiria que o poder público oferecesse serviços de qualidade, né? E a gente vê que é muito deficiente nesses municípios. A periferia é assim invisibilizada, né? E a gente precisa mais vezes falar isso, porque a gente está numa região turística. E como a Maria Angélica falou aqui anteriormente, a cidade é preparada, né, prioritariamente para o turista. É importante para o turista chegar na cidade e ver que a cidade está bonita, né? Então, o trabalhador, aquele que se desloca da periferia, que tem que ir para o centro para poder atender esses turistas, eles, na maioria das vezes, têm um serviço precários, né? Seja no transporte público, a questão de moradia que foi colocada aqui também, né? E isso interfere diretamente na questão da saúde. Aí no serviço de saúde já não entrega um serviço de qualidade. Digo assim, de eu estar no setor público de saúde, que a gente tem muita reivindicação. Ah, mas eu pago meu imposto. Tipo, tem aquelas discussões, né? E a gente vê que quem está reivindicando é aquelas pessoas, assim, mais financeiramente mais top. Eu fico, puta, por que essa pessoa aqui, que está questionando isso, ela consegue, ela entra na justiça, ela pega o remédio, às vezes eu fico, putz, ela nem precisava, né? Não que todo mundo seja digno, mas eu fico, por que essa pessoa consegue ir para frente e o outro, quem que está lá para trás, não? A gente fala tanto de poder público, mas o poder público só tem poder por causa da gente. Muitos jovens dentro da periferia, quando se fala em direito à cultura, direito à cidade, né? Fala da arquitetura, eles estão gritando, mas eles não estão sendo ouvidos. Eles querem mostrar o talento deles, mas eles não são ouvidos. E como chegar e como mostrar que eles têm esses direitos e têm os seus deveres, né? Eu trabalho ali na Topolândia também, né? Trabalho no topo e os jovens não têm um atrativo cultural ali na comunidade da Topolândia, né? São Sebastião é uma cidade riquíssima. Nós não tínhamos por que ter jovens querendo fazer alguma coisa e não conseguindo fazer. Então, por isso que eu digo que tem alguma coisa errada. O dinheiro da cidade não está chegando onde é para chegar. Mas como que a cultura pode entrar ali dentro para trabalhar com esses jovens, mostrar que eles têm as habilidades necessárias para explodir aqui fora, né? E até levar essa cultura, né, que traz de Minas, da Bahia e tantos outros lugares, com a cultura caiçara. Mas o que falta é eles serem ouvidos. E muita gente fala assim, nossa, mas a juventude de hoje não quer nada, é só celular, é droga. E não é verdade. O que acontece é a invisibilidade desses jovens na nossa sociedade e no espaço do qual eles estão inseridos, que são as cidades, que são os bairros. Eles não são escutados. Por mais que eles falem e eles tenham a linguagem própria de falar, não existe ouvidos dentro desse poder público que os escute. Mas a construção de toda a cidade começa, esse caldeirão, né, cultural, ele também transita nas mentes e na vivacidade que tem essa juventude que traz o novo. Só que esse novo não está sendo aceito por nós, que temos uma mente muito tradicionalista, ou às vezes muito engessada, como eu falo com eles, né? Falo dessa importância, né, para esses jovens, não só a cultura hip hop levar para a periferia, mas também ver a cultura deles. O menino gosta de funk, então, vamos trabalhar uma literatura brasileira, trabalhar uma coisa de escrita com ele. Ele gosta de desenhar, vamos trabalhar o grafite. Ele gosta de escrever, pode se tornar um MC? Não, pode se tornar um escritor. Por que também não pensar em virar um médico, um advogado? Porque eu vejo também muitas culturas de migalhas para a periferia. Sempre jogo farelo para a periferia. No intuito do que? Tem um curso profissionalizante no Verde Escola. É do quê? Aprender a fazer unha, manicure. Mas calma aí, camareiro, calma aí. Alguma coisa está errado. Um espaço legal daquele e aí ficar oferecendo curso técnico e tal. Um curso de formação mesmo.
eu ouvi também de um monte de pessoas assim, a gente tem que levar, a gente tem que dar voz, tem vários verbos aí, né? E aí eu fico pensando também na questão do pertencimento, né? Porque essas pessoas, mesmo que elas não tivessem essa urgência gritando, né? Eu pertenço a esse lugar, eu tenho o direito de pertencer. A gente tem isso, né? Eu posso falar. Tem alguns lugares que eu não me sinto bem, que eu acho que aquele lugar não é para mim. Você imagina essas pessoas que não têm oportunidade, né? Então, assim, a gente construir esses espaços, né? E aí tem várias estratégias que a gente vai criando enquanto sociedade, que a gente falou aqui, os conselhos, né? Que assim, vou falar. Pode ser polêmico, vocês discordem de mim, tipo, é um espaço burocrático, não vou falar palavrão, tipo, totalmente desestimulante. Caramba, é chato pra caralho, gente. Eu participei um monte de tempo com aquela obrigação, porque eu sou assistente social, então, né, tem que participar, tem que... Tipo assim, eu saí porque não porre aquilo. É chato. Não tem efetividade, não vai. Entendeu? Eu não estou falando que tem que acabar. Entendeu? A gente tem que implodir tudo isso. A gente é muito passivo. A gente é muito passivo, a gente fica muito na... Né? A gente está aqui e como é que a gente vai atrair o jovem para cá? O poder público tem poder, a gente coloca o poder público como responsável. Mas qual é o público que dá o poder público? Então, eu penso em empoderar. A gente tenta relacionar a cultura, a educação e tentar associar o jovem, não que o jovem seja o que vai ser o dono de tudo mais para frente, mas a gente sabe que é o jovem que está ali no pico da energia, é o jovem que vai passar para frente da próxima geração, como vocês também passaram para a geração, né, de vocês. E eu coloco muito esse ponto, né, tipo, do jovem, porque é ali que começa. Não adianta a gente fazer um monte de... Não criticando aqui a roda do cidadão, mas a gente fazer um monte de coisa, sendo que quem tem que dar o poder e quem está a ouvir não vai associar isso e não vai mudar, né? Estou sendo pessimista. Lá na escola, eu não me lembro o ano agora, houve o Islã, é Islã, né? E eu tinha um aluno rebelde, mas rebelde mesmo, da pá virada. E... ele se preparou e ele escreveu. Ele deu um show. Mas depois que ele saiu da escola, que ele foi apresentar com as outras escolas, o pessoal da diretoria de ensino dizia assim, ele não pode falar desse jeito lá no palco. Eu disse, fala do jeito que você escreveu. É a sua realidade. Ele estava falando da realidade dele lá da comunidade da Topolândia. Fale, grite, não se cale. Quando ele entendeu que ele tinha o poder de falar e se expressar, ninguém segurou ele. Então, eu acho que o que falta para o jovem é acreditar mais. E como que ele pode acreditar mais? É indo na periferia, é desenvolvendo ações de hip-hop. O meu filho... fica assim, maravilhado o hip-hop com o grafite. Falei, vai lá, mostra o que você sabe fazer. A gente tem o poder de incentivar também, e não só criticar, né? Cabe à escola? A escola não. A educação cabe ao poder público, cabe. E nós somos o poder público, né? Senão a gente fica delegando. E isso é bastante complicado. Qual é a ação que nós podemos tomar? E é nisso que isso tudo se conclui. Em quais são as ações consistentes com toda essa conversa fazendo sentido. A única possibilidade que nós podemos criar é tomar ação. E a ação é a ação de ir com o hip-hop, de escutar qual é realmente a necessidade. A partir de quê? Simplesmente de escutar, de ser escuta. E o que é ser escuta? É ter a possibilidade de ser tocado, movido, inspirado por outro ser humano.
com essa inspiração, empoderar eles em tudo que eles podem fazer. Mas não é só empoderar, vai lá, faz. Não, é criando estruturas. É criando nós, como professores, tudo mais, criando os mecanismos, as estruturas e dando acesso. Nós dando acesso. Não como colonizadores que vimos como a verdade, mas como escuta do qual é a real necessidade deles e entregar ferramentas. Ceder as que todos nós já colhimos ao longo das nossas vidas, né? Essas ferramentas que são tão importantes, ter essa possibilidade de entregar a eles. Então essas são as ações consistentes que nós podemos ter e não só ficar no intelecto e numa boa conversa, uma linda conversa e ir para casa aliviados porque tivemos uma linda conversa. E não é disso que se trata. Se trata de ir lá, escutar e entregar ferramentas. Muitíssimo obrigado por ter ficado com a gente até o final do programa. Esta é a Roda Cidadã. Se você está curtindo os conteúdos, então, por favor, curta também o programa, dê um joinha aí, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, ative o sininho, mas somente se achar que os conteúdos são relevantes. E vem pra Roda Cidadã!